Yogi Surishima! Começamos o capítulo 217 de One Punch Man com os heróis da New Heroes na capa. Blue tem um pequeno destaque, enquanto mais uma vez é reforçado que a terceira temporada do anime está sendo transmitida com um grande sucesso. Esse sucesso aí é peculiar. Vemos a grande frase dizendo que ecos dos passos de uma nova era se inicia. E a informação de que o mangá de One Punch Man tem mais de 35 milhões de cópias em circulação é revelada. E vemos o Saitama olhando para todos esses novos personagens. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Um Novo depois da vinheta. Vamos para uma montanha e vemos um grupo de pessoas fazendo trilha por aquele lugar. Um deles dizem que as bolhas de seus pés doem demais e questiona que o setor de recrutamento da Associação de Heróis é o mais explorador de todos. Uma garota então se pergunta por que os artistas marciais sempre constroem seus dojos no meio do nada e questiona se isso não é totalmente absurdo do ponto de vista comercial, visto que se os alunos vão ter extrema dificuldade para chegar ao teu local, isso quer dizer que não vai gerar tanta grana, né? Tanta facilidade de grana para esses novos alunos. O rapaz que está no grupo diz que mesmo que estejam insatisfeitas, não devem deixar escapar nenhuma reclamação para a pessoa em que eles vão encontrar agora. Se elas o deixarem de mau humor, tudo estará acabado. Vemos um machado descer de cima para baixo. É explicado que eles vão encontrar agora o mestre do punho instantâneo, um estilo original que usa o deslocamento único do centro de gravidade para atacar e defender. O machado desce finalmente cortando um tronco de madeira gigantesco, mostrando como o punho pode funcionar. Temos então a grande apresentação do mestre Suisho. O guia então diz que se você perguntar para qualquer artista marcial renomado, todos irão recomendá-lo. Assim, o guia segue dizendo que agora que Silver Fang se aposentou, o único que é capaz de preencher essa lacuna é ele. O guia então afirma que eles precisam dele para o time da associação. E nós então visualizamos aqui o vô, né? O vô do Suryu e também o vô ali da Suiko, né? Os dois personagens têm toda uma noção bem interessante sobre o Suryu e também sobre a Suiko, né? Porque o Suryu, ele é um personagem que foi criado para o mangá e depois ele foi reintroduzido na webcomic. E a Suiko, ela é uma personagem que ela só vai aparecer lá na frente na webcomic, né? Nesse exato momento na webcomic, e ela é apresentada entre ali a saga dos monstros, né? No meio da saga dos monstros, quando o Suryu tá se recuperando do hospital, né? Tá se recuperando no hospital dos ataques que acabam tomando lá na saga do torneio, quando ele acabou sendo salvo pelo Saitama. E é interessante que eles estão tentando recrutar o vô ali da Suiko e também do Suryu para ter uma base assim para substituir o Silver Fang, né? Criando uma certa rivalidade, né? Construindo uma certa rivalidade entre dojos. Seguimos aqui para falar sempre de One Punch Man em primeira mão, e é sempre importante você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você manter ali o seu comentário, fazer com que os nossos vídeos cheguem cada vez mais longe, compartilhando nos nossos grupos ou pelos seus grupos aí do WhatsApp, do Discord, dos nossos vídeos de One Punch Man, pra gente continuar falando mais sobre essa obra do nosso careca de capa. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Isso já ajuda a gente pra caramba. Você se tornando membro do canal ou mandando um valeu, já faz com que a gente consiga propagar ainda mais conteúdos de One Punch Man aqui no YouTube. Vemos que quem está cortando madeira é a Suiko, e ela avisa a todos que o avô dela, que era o mestre daquele dojo, acabou falecendo no ano retrasado. Ela diz que se seu avô soubesse do convite para entrar na classe S dos heróis da associação, provavelmente ficaria muito feliz. Suiko diz que, como ele era cabeça dura, provavelmente recusaria o convite mesmo assim, e pedem para eles acenderem um incenso, né, uma vela, para ele em sua homenagem. O guia murmura
sobre ser mais uma visita à toa, enquanto a mulher questiona se não tem nenhum discípulo que seja forte o suficiente para que a Suiko indique para a associação. Assim, a garota acaba dizendo que os únicos discípulos do dojo sempre foram ela e seu irmão, mas seu irmão faz anos que não volta para casa, o que deixa os demais recrutadores da associação frustrados. Mas ela então diz, vestindo ali sua jaqueta, que vai entrar no lugar do seu avô na classificação de classe S na associação de heróis. E aí, como eu falei pra vocês, é interessante ver como essa família é mesmo roubada, né? Essa comparação, né, de que o Suryu que pode vir bater de frente com o Garou base, né, é uma coisa assim intrigante, porque agora o Garou ele retrocedeu em toda a sua evolução monstrificada, né? Então ele tá ali no seu estilo padrão, claro, bem mais aprimorado, bem mais forte, né? Porque ele retrocede, mas ele não perdeu as habilidades, as evoluções que acabou ganhando na saga dos monstros, mas mesmo assim o Suryu é um personagem extremamente poderoso. Nós também temos ali a base do Silver Fang versus o Suisho, né? Que é colocado, né? O Suisho, ele é colocado como alguém que poderia substituir o Silver Fang, né? O Silver Fang de igual para igual, né? No mesmo status, na mesma estatura ali. E nós então temos a Suiko correndo por fora, mas não muito atrás, né? E ela querendo se garantir como uma heroína de classe S, né? Já coloca ela realmente com hype, com uma certa perspectiva e uma expectativa. Na época que eu li a webcomic, eu realmente fiquei curioso, né? Porque ela aparece, ela surge nesse exato momento. Ela não é apresentada lá no hospital, né? Na webcomic ela aparece aqui. E eu falei, caramba, a garota tá realmente se colocando no lugar de uma heroína de classe S. E então ela deve ser extremamente forte, né? Deve ser extremamente poderosa. E aí a gente vai observar um pouco mais sobre a Suiko posteriormente na trama de One Punch Man. Vamos para a base da New Heroes e o A está comentando a descoberta de que a My Mask é um monstro e como isso é bom para eles. Com isso, a associação só perde força perdendo mais um membro. E é legal ver que ele carrega uma arma, né? O A acaba carregando ali uma arma que parece uma foice. E a gente sabe que o A, ele é um psicopata, né? Ele é um sociopata. Então faz um puta sentido esse design dele, né? Esse redesign dele, porque ele é apresentado para nós com um cabelo branco, né? Com oclão e tal. E aqui ele recebe esse rebrand, né? Faz sentido ele ter esse rebrand porque ele era um psicopata que estava preso, né? Ou ele estava solto tal, mas ele tem um monte de mortes ali nas costas dele. E eles têm esse rebrand, essa transformação, essa ocultação e dão uma foice pra ele, né? Tipo, é uma característica bem intrigante ali, porque foice, como nós sabemos, é marcado diretamente sobre a morte, né? Sobre essa perspectiva da morte. Então eu gostei desse redesign do personagem. Zaedatsu então comenta que, além disso, nenhum monstro será protegido a partir de agora, dando a entender que era a My Mask que estava acobertando os monstros durante todo esse tempo. Olha só que coisa interessante, né? A gente tem aquela confrontação do Izamu, né, ali com Senkigar sobre os monstros estarem recebendo dados da associação de heróis, e aí a gente fica sem entender direito o que estava acontecendo, quem estava vazando as informações, não é meio que respondido, e eles então começam a compreender que quem estava vazando as informações ali da associação de heróis é, no caso ali, o Amai Mask, né, seria o Amai Mask, só que hoje na webcomic a gente sabe quem estava vazando essas informações. Todos os New Leaders estão reunidos. Vemos Axel, Infelcinevi, Metal Bat, Raiden, Ryumon, Darkshine e Suryu ali em volta da reunião. Zaedatsu então continua dizendo que, com isso, a My Mask perdeu todos os seus direitos como humano e por ser uma celebridade, tudo será ainda mais difícil para ele. Axel está bem irritado, dizendo que Mask é um sujeito lamentável. Com isso, ele acaba escutando um estrondo bem forte ao lado dele que lhe chama a atenção. Webgaz então socou um dos pilares do prédio da New Heroes e ela está irritadaça. Ela diz que não pode perdoar o fato de que o super ídolo, a My Mask, era na verdade um monstro, ainda mais por cima de se aposentar da carreira de idol por causa disso. Ela está chorando muito e frustrada, dizendo que queria ter derrotado a My Mask com suas próprias habilidades de idol.
O A então cochicha para os demais heróis que estão perto dele, questionando se a My Mask se lembrava que ser o rosto publicitário da associação era apenas um trabalho extra. Ele ri, dizendo que até recentemente ele passou por um longo tempo afastado das atividades e que deve ter torrado uma fortuna. McCoy então aparece, surpreso de todos estarem reunidos ali e ao mesmo tempo surpreendendo a todos. McCoy então diz a todos que a expulsão de A My Mask gerou ainda mais pressão na associação e o grupo está seguindo alegremente o caminho da decadência. Agora, a New Heroes obteve autorização legal para agir ali como uma organização heróica. Por outro lado, eles conseguiram conexões com o meio político como resultado de seus esforços e influência. O desgraçado ali do McCoy está conversando com eles diretamente da sua sala na Associação de Heróis. Ele diz que, portanto, eles podem atuar abertamente como heróis, com as mesmas autoridades concedidas à Associação de Heróis. Especificamente, eles estão até mesmo autorizados a portar armas e usar força em atividades heróicas. Vilmon então questiona que agora é permitido que eles andem na cidade com uma arma, e Metal Bat percebe que logo de cara o líder deles já faltou em uma grande reunião. Darkshine também percebe a falta de Blue. Imperador Selvagem, eu não tanco esse nome aqui do Isamu, cara. Sinceramente, eu não tanco esse nome do Isamu. Ele diz que o Blue saiu todo animado e não voltou até agora. Isamu disse que seria o primeiro trabalho da New Heroes para executar o monstro que está no centro das notícias. O Imperador Selvagem então diz que Blue foi caçar o A My Mask. E no final, vemos Saitama comprando comida para os seus novos pets. Saitama sempre se importando ali com os seus novos pets, né? Tanto com o Rover quanto também com o BS. Bom, meus amigos, com pouca esperança, mas com uma possibilidade bem interessante para que o Murata, juntamente com o One, criem uma saga para distanciar ainda mais o mangá da webcomic, nós podemos ver ali um conceito de uma possível batalha, um possível encontro do Blue com a My Mask, e até mesmo fazer com que a relação do Blue com o Saitama venha se desenvolver de uma forma interessante. Eu não sei se o One vai fazer o mesmo bait ali da webcomic, mas seria do zaralho acompanhar uma luta do Blue e do A My Mask para dar um hype, né, para dar ainda mais hype pro Blue logo no começo da trama, porque o Blue na webcomic a gente ainda tem certas dúvidas, certas questões sobre suas habilidades, sobre seus poderes, sobre o que ele pode fazer e tal. E eu acho que no mangá, se a gente tiver uma introdução melhor para o personagem, um desenvolvimento melhor ali para ele no conceito das apresentações das suas habilidades, dos seus poderes, para dar realmente essa ênfase de que ele é o filho do Blast e merece realmente carregar essa aura como filho do Blast, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser interessante. Por mais que seja um arco original ali para o mangá, né? Não vou dizer um arco original, mas um esticamento de um arco, né? Um esticamento de uma base para que o mangá consiga se distanciar. Na verdade, a webcomic consiga se distanciar ainda mais na relação ali do mangá. Um capítulo da webcomic é mais ou menos ali 4 capítulos, 5 capítulos do mangá, mas mesmo assim, né? A gente tá aqui a poucos capítulos da webcomic para alcançar de forma definitiva, né? Eu acho que deve ter uns 3, 4 arcos no máximo para alcançar ali a base da webcomic. Então eu acho que tá na hora de realmente o One e o Murata começarem a pensar em alguns preenchimentos a mais na relação do mangá, na comparação que nós tivemos ali da webcomic. A gente achou que esses preenchimentos poderiam vir na relação da batalha do Void com o Saitama, mas não rolou. Tem ali um torneio que pode acontecer com o Garou, que ele pede e que na webcomic não tem isso. Não sei se o One e o Murata vão seguir com essa ideia, mas a base tá aí. A base pra gente observar um pouco mais das evoluções, tanto do Blue quanto também do A My Mask, e ao mesmo tempo ver o Saitama ter uma interação com o Blue, vai ser algo bem interessante de poder acompanhar. Como eu disse pra vocês, as esperanças são poucas pra gente ver um novo torneio, né? Uma nova saga envolvendo ali algo inédito como aconteceu no torneio das artes marciais. Mas sonho tá aí, né? Não custa sonhar.